Olá, guerreiros e guerreiras. Hoje eu estou muito animado para apresentar para vocês uma pessoa que para mim é um amigo, uma inspiração e que a vida teve assim a vida para mim eu considero uma bênção ter encontrado essa pessoa aqui, esse amigo Bruno Camargo. O Bruno, empresário, CEO da Fairfax, uma seguradora que eu tenho a honra de dizer que trabalho em parceria com toda a filosofia do ODGI. E queria então apresentar uma conversa aberta, uma conversa sincera, franca, até porque o Bruno, eu considero ele muito um CEO da nova era, né? Do novo momento, preocupado com o lado mais humano, preocupado com a sustentabilidade, preocupado, enfim, com o desenvolvimento do planeta. Uma coisa que o Bruno sempre fala é a preocupação, inclusive, com as crianças de hoje, porque às vezes a gente não conhece ainda o emprego da criança que tem 5 anos de idade hoje. E isso é uma coisa que ele sempre me traz e que me expande assim a consciência, que eu falo, puxa vida, é verdade, né? Nós ainda não temos muita consciência para onde estamos indo, então isso também me leva a reconhecer dentro de mim autocontrole, né? Algumas ferramentas que eu preciso desenvolver para lidar com esse mundo tão, essa transitoriedade, né? Tão clara do mundo. Então, se quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história também. Pô, primeiro, obrigado, Fernando, de ter me chamado. Eu acho que a história de sucesso da Fairfax tem muito a ver também com o DGI, com você. Eu acho que a gente está assim, numa jornada juntos, né? Então, esse mundo que tem essas mudanças tão latentes, né, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, de acesso à informação, a gente está preparado para isso, né? Essas são as perguntas que a gente faz e, na verdade, esse preparo todo nos traz o autoconhecimento, esse olhar para dentro, e que eu acho que talvez uma das ferramentas mais importantes que a gente tem aqui não são os diplomas que a gente tem na parede, são as ferramentas subjetivas, né? Que a gente chama de invisíveis, e entre elas o DGI, que eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento corporal, de conhecimento das emoções, de conseguir gerenciar toda essa ebulição, né, dentro de nós, e que eu acho que só isso traz para a gente a tranquilidade para a gente conseguir trilhar esse momento de transição mesmo, que eu acho da humanidade e no nosso caso aqui dos agentes econômicos, né? Eu diria que eu acho que é uma das principais aí ferramentas que a gente está utilizando. E até para trazer de uma forma menos subjetiva, né, quando fala de ODGI como um método, o que para você traduz isso? Qual que é a qualidade que você sente que um empresário, um líder também, né, precisa ter nesse momento para lidar com isso? Eu acho que a pergunta é muito boa, porque a gente sempre conversou isso desde o nosso primeiro encontro, né? Da praticidade, né? Que é importante a gente sair um pouco da utopia e da gente entrar na parte prática, né? Do que isso traz de resultados mensuráveis. Que eu acho que é sempre bom a gente mensurar e falar assim, isso está trazendo esse resultado. E eu acho que aqui na Fairfax a gente tem uma comprovação mensurável do quanto o DGI fez a diferença dentro dessa equipe e economicamente dentro da empresa, né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que é muito essa parte num mundo com tanta pressão que a gente tem hoje em dia, então a gente tem uma pressão hoje de todos os lados. Esse modelo econômico que a gente vive hoje é um modelo econômico onde o acionista quer o maior retorno possível, onde você tem o conflito com toda a parte ecológica, com toda a parte da sociedade, que você tem empresas hoje que você olha que caminham para um lucro a qualquer sentido. Qual o impacto disso nas pessoas? Qual o impacto disso no propósito da companhia? Então, eu acho que dentro da estratégia da companhia, esse olhar para dentro, você conseguir ter a consciência das suas emoções, né? De como lidar com elas e conseguir traçar um caminho
onde você tenha consciência do seu norte e que esses fatores externos eles sirvam apenas para você ter a certeza de que o teu norte está correto, né? Porque vão dar errado, as coisas vão dar meio certo. Agora, como é que você se mantém íntegro? Como é que se mantém firme? Como é que você se mantém pronto para esse desafio, para essa batalha, né? Diária, que é essa jornada que a gente tem de vida e dos negócios, né? E ainda mais com o desafio adicional, que eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, como é que a gente quebra esse dualismo, né, entre empresa e vida pessoal. Perfeito. É a mesma coisa. Perfeito. Então não dá mais para ter essa vestir a fantasia de executivo, tirar a fantasia e estar dentro de casa. Então acho que esse ambiente moderno ele tem que funcionar em harmonia. E eu acho que o que você traz dentro de toda a tua técnica, todo o seu conhecimento é essa harmonia interna. Para quê? Para vencer esses desafios que estão cada vez mais latentes, cada vez mais difíceis, cada vez mais desafiadores. Queria te perguntar, porque acredito que algumas pessoas podem estar assistindo a gente hoje, podem ser de repente CEOs de empresa, ou líderes, ou às vezes pessoas que almejam isso também. E a gente já conversou um pouco disso, como a vida de um CEO não é fácil, né? Porque são muitos desafios que lidam de vários lados, muita pressão, como você mesmo trouxe, agendas lotadas, né? Viagens, correrias, a família para equilibrar, que a gente fala bastante disso, a gente busca, né, esse equilíbrio. Então, assim, trazendo a real mesmo, porque às vezes as pessoas olham lá em cima a pessoa e sonha, né? Nossa, quero... Então, assim, trazendo a real desse dia a dia, o que você tem para compartilhar com a gente e o que você utiliza, então, cara, porque assim, não é fácil, a vida não é fácil, sabe? O bicho pega, né? A gente fala disso, o bicho pega e é uma das coisas que eu trago no curso, porque eu não acredito, assim, naquela paz, só passarinhos e borboletas voando. Eu acredito que a paz é um estado de centro, mesmo no meio do desafio. Então, assim, conta um pouquinho do desafio e do que você procura fazer para tentar dar conta. É super pertinente a gente falar disso, porque dentro dessa jornada tem... Todo mundo olha um CEO e fala assim, legal, puta, eu queria estar lá, né? E ver toda a parte positiva de você ter os acessos, de você ter uma tranquilidade maior econômica, mas como é que você chega lá? Qual foi o teu caminho para até lá? E tem que acordar cedo. E você tem que trabalhar mais do que a média. E você tem uma dose de esforço, você tem uma dose de entrega que ela é necessária. Então não adianta essa questão da paciência. Para mim a paciência, ela é a palavra paciência, ela pode ser entendida das duas formas. Uma paciência, ela levada para um lado passivo, ela é muito ruim. Porque as coisas não vão acontecer. A média é ruim. Para a maioria das pessoas, as coisas não vão dar certo. Então você pega isso estatisticamente. Então, assim, você tem uma dose de esforço pessoal, você tem uma dose de entrega, que você tem que estar preparado para a guerra, que você tem que estar preparado para vencer, que você tem que estar preparado para mais do que a média. Então, isso você tem realmente que se entregar. Você tem que ter a sua dose de esforço, a tua dose de motivação é diária. E nosso cérebro não trabalha para isso, né? Nosso cérebro trabalha para o conforto, né? Então, assim, tem uma dose de sair do conforto que é fundamental. E eu acho que a arte marcial, eu acho que toda a filosofia do DGI traz isso também. Você mexe com o corpo, você mexe com a química do corpo e isso te prepara para os desafios. E você tem que estar preparado para a guerra. Entendeu? A paz da guerra, né? Então, assim, você ter a paz, você consegue a paz estando preparado para a guerra. Eu acho que isso é todo dia. E é uma coisa diária e é uma motivação diária que você tem que fazer disso um hábito e desse hábito você consegue colher os frutos disso em tempo, né? Então, eu acho que o chegar até lá é muito dessa jornada. E eu acho que quando você chega lá, é aquela sensação de propósito, né? O que mais que você tem? Você pega a média de um CEO hoje no cargo, são 6 anos, né? Por quê? Porque, de repente, tem aquela dose de relaxamento, de cheguei no objetivo,
E o que a gente conversa muito também, né? O objetivo é maior do que você chegar a CEO de uma empresa. Qual é o propósito dessa empresa, né? Então a gente tem falado assim, o modelo econômico mudou. Qual é a empresa que a gente quer, a gente está falando no começo, qual é a empresa que você quer que seus filhos trabalhem? É uma empresa que tenha um propósito, que tenha uma responsabilidade social, uma responsabilidade ecológica, que tenha, né, um motivo maior de existir do que simplesmente o retorno ou lucro líquido que ela dá todo ano, né? Porque a gente já viu que esse modelo não está fadado ao fracasso. Então, o que a gente tenta criar, e você me ajuda muito nisso, é justamente esse novo modelo de empresa e de ambiente, onde o propósito de criar um ambiente saudável, esse ecossistema, né? Onde empresas ecologicamente e socialmente responsáveis vão começar a se unir. Eu acho que esse é um pouco o futuro da Sabe, algo que eu aprendi com você, foi assim, a primeira pessoa que eu vi isso trazendo muito claro e abertamente, foi falando, Fernando, vamos tomar cuidado para não cair no autoconhecimento vazio. E assim, eu acredito que resultado é importante sim. E eu quero ser uma empresa com exemplo, inclusive, no resultado, para poder mostrar que dá certo. Porque muitas vezes tem uma dualidade aí que parece que se a pessoa trabalha interiormente, ela não pode focar em resultados, enfim, um monte de crenças, né? Concordo. E que eu acredito que você trouxe isso sempre de uma forma muito madura. Não, a gente tem que dar resultado, né? O resultado é um termômetro, se a gente está no caminho, mas propósito junto. Exatamente. Eu acho isso assim... E eu acho, muito legal. Fernando, esse é o segredo dessa nossa parceria também, porque é muito... A questão e a gente vê isso nos dois campos, né? A gente vê no campo das empresas uma falta de verdade na questão do desenvolvimento humano. E a gente vê no desenvolvimento humano uma falta de performance na questão da abundância, que eu acho que elas têm que andar junto. Performance e desenvolvimento pessoal, elas têm que estar juntas. Então, assim... Não adianta você ter uma visão de desenvolvimento pessoal sem você ter o resultado que isso tudo tem que trazer. Você tem que lidar bem com isso. E as empresas também, se não tiverem a verdade no desenvolvimento pessoal, isso não vai acontecer. Então, a performance ela vem do desenvolvimento pessoal e isso tem que ser um ciclo que se autoalimenta. Então, para quê? Para não cair nessa... Porque é muito fácil a crítica, né? É muito fácil. Eu me lembro até, tem uma história engraçada do primeiro dia que você entrou aqui, né? Que de repente, poxa, chegou o Fernando aqui, porra, um sensei, porra, de roupão, né? Porque que a gente foi o primeiro evento que a gente fez, falou assim, pronto, o Bruno enlouqueceu de vez, né? Porque, porra, o que ele tá fazendo agora? E aquilo, pois a crítica ela é muito fácil de falar assim, puta, peraí, estamos mexendo com uma coisa difícil, mas não estamos mexendo com uma coisa que não tem a ver, estamos mexendo com a mesma coisa que é o ser humano. Né? Então, eu acho que você traz um conhecimento que as empresas não têm. As empresas não têm a vivência que você teve nas artes marciais, não tem o conhecimento que você tem do corpo, do que a gente pode produzir, do que a gente pode aguentar. Então, assim, nossa cabeça, o nosso corpo aguenta muito mais do que a gente acha que aguenta. E a gente gera estresse em cima de nada. É verdade. E assim, eu queria dizer também, aproveitando aqui, que me senti muito valorizado, me deu muita força, né, na minha autoconfiança, mesmo desde o início eu ia aqui com você, porque você falou que estava preocupado em uma coisa padrão para trabalhar com a cultura, uma coisa padrão. Não, é um artista marcial mesmo, mas que vive a verdade, né, que vive o propósito. Então isso daí me tocou tanto, porque eu senti a valorização de uma pessoa que estava olhando pela verdade do caminho que eu escolhi da minha vida. É um caminho de arte, marcial que tem um valor, achei isso muito legal. E aí eu queria trazer também, porque às vezes algumas pessoas te reconhecem ou não, mas às vezes com uma coisa no ar, parece que eu conheço esse cara de algum lugar. Pois é. E eu não tenho como não conversar com você aqui e não te trazer isso, né? Porque é curioso também como para mim você equilibra os dois lados, porque você fazia parte do grupo do Inimigos do HP, que estourou, abriram acho show, tocaram com Ivete Sangalo, tocaram com tanta gente aí, né? Fizeram, enfim, eu lembro do Inimigos do HP, assim, bombom o negócio, né? E isso é curioso para mim, porque normalmente ou a pessoa ela é da arte, ou a pessoa é empresária.
E você é um artista empresário, cara. Fala disso um pouco, assim, que eu acho que é muito curioso isso. E é um pouco dessa... E sucesso nas duas pontas. Pois né? é, e que eu acho que, assim, essa parte não tem, você, a parte toda musical, criativa, hoje se procura criatividade dentro das empresas, né, de uma forma até desumana, né, porque assim, como é que você fabrica a criatividade? Então você tem mecanismos muito pouco efetivos, né, para poder fabricar a criatividade. Agora vamos usar shorts todo mundo, de chinelo de dedo e vamos ser criativos. Não é assim que funciona. Então como é que você traz isso com verdade, né? E eu aprendi muito na música, muito assim, talvez pessoas extremamente, as pessoas talvez mais inteligentes que eu já conheci na vida, estavam no ramo musical, extremamente criativas, mas sem um diploma na parede, que é uma coisa que é super valorizada, mas que hoje em dia isso se torna um complemento apenas a esse avatar, né, que a gente até brinca, esse ser humano, que é um ser humano completo, que tem a arte, que tem o conhecimento do corpo, que tem a parte de alimentação, que tem o preparo físico, que tem isso tudo em harmonia. Esse é o ser humano completo, né? Porque você pega boa parte dos CEOs no final da vida, eles estão tentando aprender um instrumento musical, estão fazendo altos questionamentos sobre a vida. Né? Para que fazer isso no final da vida? Você pode carregar isso, você pode criar uma cultura onde isso esteja junto, né? Então eu acho que o que a gente está fazendo realmente está na vanguarda. Eu acho que o próprio que a gente criou em conjunto, a parte do LCA também, que tem você não só como DGI, mas você como um inspirador de toda essa questão de como trazer esses novos caminhos neurais, essas novas habilidades para dentro de uma empresa. Então isso para mim é fundamental, e eu acho que o DGI e o Fernando trazem isso. E para mim, assim, como músico, como ex-músico, né? Aliás, um abraço para a banda também, que estiver assistindo, que eles ainda continuam, o Seba, Cebola, todo o pessoal que ainda toca muito e vivem disso, e que é uma honra, né, ter feito parte disso, e não tem coisas comparáveis, né? Eu acho que assim, eu que vivi os dois, você vai falar assim, o que é mais importante? Você ter um CEO, você tocar a cavaquinho no inimigo? Eu vou te falar que estão na mesma base de importância. Que legal. Então, que demais. assim, pouco importa o dinheiro, pouco importa a realização pessoal, você construir alguma coisa que realmente te complete. E o que faltava para mim era completar essa parte. Eu acho que minha missão é criar um modelo econômico onde tudo isso esteja ligado, né? Então, isso tem me ajudado muito. E isso virou um propósito de vida. Falando de forma mais prática, até o Bruno comentou do LCA. LCA é podemos dizer, que foi um evento, mas para nós é uma cultura aqui na Fairfax, né? Leadership Culture Academy. Então foi um evento que veio com uma inspiração do Bruno, que a gente já está há bastante tempo tentando desenvolver algo que fizesse sentido e tocasse as pessoas, né? E aí o Bruno teve uma inspiração desse LCA e nós fomos conversando, desenvolvendo junto essa jornada, e que para mim, eu posso dizer, para mim pessoalmente eu nunca vi nada parecido mesmo, da forma que foi desenvolvido, da forma que as pessoas foram tocadas, né? Então, só para dizer um pouco, foram alguns dias, né, em um lugar que tinha um autódromo, onde teve grandes experiências pela fazenda, então tudo experiencial, pouca técnica e muita vivência, e como a vivência transforma as pessoas. E acho que já deu pra gente sentir uma mudança na rigidez das pessoas, né, na consciência, e na são conexão. Coisas mensuráveis, né, que a gente vinha falando. Então, assim, realmente o resultado da empresa, a gente atingiu o melhor resultado da história da Fairfax. E se eu puder citar um fator disso, foi o LCA, foi tudo que a gente construiu aqui dentro. Por quê? Porque muda a cultura da empresa mesmo, muda o propósito, as pessoas acabam entendendo o que tem que fazer, não porque o chefe mandou, porque a estrutura funcionou, não. As pessoas são valorizadas, elas têm esse autoconhecimento, elas veem a empresa ajudando a preencher, né, essa parte toda delas de conhecimento mesmo, cuidando bem delas, que a gente tem feito.
e com isso o resultado vem. Então, assim, é uma coisa, pô, foi um prazer ter feito isso, né? Para quem quiser assistir no YouTube, digitar Fairfax LCA ou LCA ao contrário, vai ver todo o trabalho aí que o Fernando também ajudou a gente a fazer. E para finalizar, queria que você compartilhasse um ensinamento, uma filosofia de vida para as pessoas, algo assim, uma sugestão, lembrando que o Brasil ele foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? 18,6 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade, fora depressão, suicídio. As pessoas estão muito perdidas mesmo. Então, assim, dá o seu recado aí pro pessoal. Primeiro, olhar bastante para dentro. Acho que todas as respostas para o que a gente procura está dentro de nós. Então, não depender de fatores externos do tipo a culpabilidade, né? Que a gente sempre vê muitas pessoas culpando o externo por conta da infelicidade. Assim, ter essa dose de autoconhecimento e saber que você depende das suas ações. Né, que essa parte de se pôr em movimento, de se pôr numa postura realmente de batalha, né? Porque a vida é uma jornada, e a jornada é uma batalha boa é uma experiência que a gente tem que viver a fundo, né? Então eu acho que esse olhar para dentro, descobrir que dentro de você estão todas as respostas, né, que você procura e que existem métodos como o DGI para você conseguir olhar para dentro de uma forma organizada, né? Que eu considero isso uma ferramenta para te ajudar a enxergar o que essa máquina nossa consegue entregar. Eu acho que é fundamental. Então esse parar, olhar para dentro, entender essa conectividade do mundo inteiro e as sincronicidades que o mundo te entrega, uma vez que você tem esse autoconhecimento, eu acho que essa é uma mensagem que vivida, experimentada e que traz resultados práticos e mensuráveis, acho que para a tua vida pessoal como para a tua vida profissional. Então o DGI tem ajudado muito a Fairfax e o Bruno com isso tudo. Oh, meu amigo, então quero te agradecer por esse momento, né, por você disponibilizar um pouquinho aí para a gente conversar. Espero que essa conversa inspire, né, de alguma forma as pessoas. Agradecer, né, você que está assistindo, você que também está dedicando o seu tempo aqui para ouvir um pouquinho do que nós temos para compartilhar com vocês. Muito obrigado, viu? Imagina, eu te agradeço. Valeu, gente. Namastê. Os.